Fala galera, no Vitimingão, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Análise. Números mostram que Pulgar é um dos jogadores mais importantes do início da era Tite no Flamengo. O Flamengo, ao longo de 2023, teve diversos treinadores, nenhum deles deixando saudades entre os torcedores e apresentando resultados satisfatórios para o clube. Vitor Sampaoli e agora Tite, que recentemente completou um mês no cargo, ainda não atingiram o ponto em que os torcedores possam opinar com lucidez sobre sua eficácia. Contudo, em seus poucos jogos, alguns aspectos chamam a atenção de Tite, dos analistas e, sobretudo, da apaixonada nação rubro-negra. Destaca-se a relevância de Pulgar para o Flamengo, sendo um dos melhores atletas na temporada. O chileno atravessa um excelente momento e destaca-se não apenas por seu desempenho individual, mas também pelas assistências, dominando o meio-campo. Pulgar tem se destacado na criação de jogadas, proporcionando liberdade aos colegas de equipe para marcar gols. Esteve presente em momentos cruciais, como nas assistências para Pedro diante do Palmeiras e para Arrascaeta contra o Fluminense. 2 assistências, ambos resultando em gols. Vale a pena conferir os números do jogador sob a direção de Tite e sua contribuição para o time flamenguista. A torcida vai ficar enlouquecida. Landim acaba de decidir isso sobre Gabigol. Presidente do Flamengo bate o martelo sobre renovação do camisa 10. A chegada de Tite no Flamengo nessa reta final fazia parte de um projeto da diretoria, onde tinha como intenção que o comandante participasse de forma ativa da reformulação do elenco visando 2024. Entretanto, alguns nomes que estavam confirmados para deixar o elenco, hoje se tornaram dúvida. Apesar de ter como objetivo a rejuvenescimento do elenco, além, claro, de não ter mais o status de inegociável no clube, na prática a situação não é bem essa. Já que mesmo apresentando um desempenho bem abaixo e longe do melhor futebol que apresentou no rubro-negro, a gestão negocia a renovação de Gabigol. Com vínculo até em dezembro de 2024, a intenção era estender por mais 4 anos, totalizando 5, além de uma compensação financeira. Mas a atitude da gestão atual não foi criticada apenas pela torcida, mas também por membros da gestão que questionam o que justificaria esse prolongamento de vínculo diante do que vem sendo apresentado. De acordo com informações do jornalista Mauro César, nem mesmo os apoiadores do atual presidente concordam com a renovação. A repercussão foi muito ruim, inclusive dentro da diretoria. Eu posso dizer que potenciais candidatos a presidente do Flamengo, que herdaram o cargo do Landim se forem eleitos, também são contrários. Gente da própria diretoria que também quer se candidatar à presidência do Flamengo, pelo menos 2 nomes, não sorriem para a ideia de renovação. O comunicador ainda destacou que Landim deve agir nos bastidores e mesmo diante das discordâncias vai seguir com a renovação. A tendência, como apurei no final de semana, é que Landim, como sempre faz nessas horas, não fala nada, ficar quieto e tomar a decisão adiante, provavelmente concordando com a assinatura do contrato. Mas para isso, Mauro César revelou que o mandatário rubro-negro tem uma estratégia montada para que a repercussão negativa seja a mínima possível. Deve esperar o meio do ano, férias, noticiário mais tranquilo, temporada acabou, Flamengo não deve ser campeão brasileiro, não é provável nesse momento. Eu não esperava isso, saiu agora. Para processa o Flamengo e recebe resultado surpreendente para o lateral direito. O Flamengo tropeçou contra o Fluminense no fim de semana, mas segue vivo na briga pela taça do Brasileirão. A disputa pelo título está repleta de rivais do rubro-negro, alguns até com mais chances de taça, o que não diminuiu a esperança da nação. A permanência do time na briga pelo campeonato sucede uma série de derrotas marcantes para o mais querido em 2023. Foi com a chegada de Tite que o torcedor flamenguista voltou a sorrir, o que não acabou não acontecendo com o conhecido do Mengo. Isso porque o lateral direito Pará perdeu um processo contra o Flamengo em que o jogador reclamava da falta de pagamentos referentes a adicional noturno, 13º salário, FGTS, feriado, férias, repouso semanal remunerado, verbas indenizatórias e rescisórias. Na informação do jornal O Globo, porém, a Justiça do Trabalho deu vitória ao Flamengo por entender que houve prescrição na reclamação feita pelo atleta. Além disso, Pará foi acusado de apresentar alegações falsas ao faltar à audiência. Ao todo, Pará pedia cerca de 4 milhões de reais do Flamengo, que além de não ganhar, deve receber uma resposta judicial do rubro-negro. De acordo com a reportagem, o clube carioca deve recorrer pela condenação do jogador por má-fé. O Flamengo deixa todos esses assuntos para um setor separado da instituição, que cuida de questões jurídicas. Até porque hoje o foco principal de Landim e Marcos Braz é que Tite siga fazendo seu trabalho na beira do campo. Restando 5 jogos para o Flamengo terminar o ano, a equipe da Gávea tem um jogo a menos de 3 adversários que estão acima na tabela. Caso vença do Bragantino, o Mengo pode chegar à vice-liderança, a apenas 2 pontos do líder e vivo na briga pelo título. De saída do Flamengo, Rodrigo Caio pede salário de R$500 mil por mês para assinar com SAF do futebol brasileiro. Rodrigo Caio já se prepara para deixar o Flamengo. Nome bastante conhecido no futebol brasileiro, o zagueiro tem contrato somente até dezembro e, ao que tudo indica, não será renovado.
Na atual temporada, o defensor soma apenas 12 jogos disputados. Nestes, esteve em campo por 643 minutos. Ou seja, em média, foram apenas 7 jogos completos em todo 2023. Dessa forma, a tendência é de que uma saída aconteça em dezembro, já surgindo alguns interessados. Rodrigo Caio está com 30 anos de idade e é visto como uma boa oportunidade de mercado. No Flamengo desde 2019, o zagueiro fez parte de todas as grandes conquistas do mais querido no período, sendo bastante prestigiado pelos torcedores. Entretanto, ciclos também se encerram. No futebol brasileiro, um dos clubes interessados é o Bahia. As informações foram publicadas pelo portal Notícias do Bahia, que ainda revelou o salário desejado pelo atleta. A fonte ainda conta que para fechar com o Bahia ou outro interessado, Rodrigo Caio quer um salário em torno de R$500 mil por mês. Entretanto, para tal investimento, o Bahia deve ficar na Série A. Mas enquanto isso, o zagueiro segue focado no Flamengo, que apesar das poucas chances, ainda sonha com o título do Brasileirão. Na última rodada, empate por 1-1 com o Fluminense. Na carreira além do Flamengo, o atleta soma passagem pelo São Paulo, clube pelo qual foi revelado. Por lá, foi campeão da Copa Sul-Americana no ano de 2012. R$29,9 milhões pelo passe mais R$800 mil de salário por mês. Flamengo já sabe o que precisa fazer para fechar com o zagueiro Samir. Revelado pelo Flamengo, o zagueiro Samir sempre foi colocado como uma opção para retornar ao clube nas últimas janelas de transferências. O atleta continua no radar da diretoria rubro-negra, que promete a contratação de pelo menos uma peça no setor, podendo ainda chegar mais 2 reforços na zaga e, claro, mais uma vez ele está sendo especulado. Samir está no Tigres desde agosto de 2022, quando deixou o Watford da Inglaterra. O zagueiro foi vendido por 6,5 milhões de euros, R$34,1 milhões à época, ao clube mexicano. Seu contrato vai até junho de 2026, com ele tendo vencimentos na casa dos $160 mil, R$800 mil na cotação atual por mês. Vale ressaltar que a multa rescisória de Samir é de $6 milhões, R$29,9 milhões. O Tigres descarta completamente qualquer negócio que não seja o pagamento desta quantia. Recentemente ele foi sondado pelo Lille da França e Ludogorets da Bulgária, mas as conversas não avançaram e ele continuou no México. Dessa maneira, o Flamengo já sabe todos os valores para ficar com o atleta, restante apenas realmente fazer esses pagamentos, tanto para o jogador, bem como para o Tigres. E você, torcedor, o que acha de Samir no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.